Minha amiga e meu amigo, tem um mistério que eu não sou capaz de explicar. A maioria esmagadora das pessoas famosas que desejam a morte de Bolsonaro acabam morrendo antes. A vítima da vez, dessa maldade desejada que voltou para si, foi do jornalista da Globo, colunista da Folha de São Paulo, Tony Góes. Esse desejou que Bolsonaro morresse e o que aconteceu? Ele foi quem cantou para subir. Olha só o que ele disse quando Bolsonaro pegou o vírus chinês. Abre aspas. Só acredito que Bolsonaro tem um vírus se ele morrer. E disse mais. Jorge Pisciani morreu anteontem. Levi Fidelis há menos de um mês. Mas precisa morrer alguém da família de uma morte horrível e dolorosa. Isso aqui, fecha aspas, isso aqui ele falando da família Bolsonaro. Ele também desejou a morte de Olavo de Carvalho, quando esse estava internado, e de Donald Trump, ex-presidente americano. Agora, senhoras e senhores, a relação de pessoas que desejaram a morte de Bolsonaro e que morreram sem ver a morte de Bolsonaro e não verão mais, é imensa, extensa. Olha só, o jornalista Jaime Sentruc, José Nivaldo Cordeiro, ambos desejaram a morte de Bolsonaro. O que aconteceu? Morreram. O ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez piadas com a facada que Bolsonaro tomou. O que aconteceu? Morreu. Rubens Caribé, ator, desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Frank Maia desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Rita Lee, ela estava com câncer e ela apelidou o câncer dela de Jair Bolsonaro. Olha só, ela estava com câncer, botou o apelido do seu câncer de Jair Bolsonaro. O que aconteceu com Rita Lee? Cantou para subir, morreu. O bailarino Nilson Torres chamava Bolsonaro de Bolsatanás. O que aconteceu com ele? Morreu. Alfredo Serquis desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Fábio França desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Marcelo Biar tomou o mesmo destino, desejou a morte de Bolsonaro, cantou para subir. O petista ex-deputado José Mentor desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Rodrigo Rodrigues falava mal de Bolsonaro sem razão nenhuma, obcecado por criticar, morreu. Esse que se diz comediante, Whindersson Nunes, não morreu. Falava mal de Bolsonaro, desejou a morte de Bolsonaro. O Whindersson Nunes não morreu, mas virou corno. Mário Trajano desejava a morte de Bolsonaro, morreu. Mário Campanha desejava a morte de Bolsonaro, morreu. O jornalista Paulo Henrique Amorim desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Gustavo Bebiano, ex-assessor de Bolsonaro, traiu Bolsonaro, morreu. Sérgio Santana desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Gilberto de Mestai, jornalista do Grupo Globo, desejava a morte de Bolsonaro, morreu. Luiz Flávio Gomes teve o mesmo destino, desejou a morte de Bolsonaro, virou uma estrelinha, cantou para subir, morreu, deixou a vovó. Senhoras e senhores, não sei qual mistério, não me peça explicação, que eu sou capaz de explicar e até de entender. Todas as figuras de notoriedade, ou a maioria delas, porque ainda tem outros que, pelo que tudo indica, seguirão esse mesmo caminho, que desejaram a morte de Bolsonaro publicamente, a maioria delas,
como pode ser vista, foram usar as suas redes sociais para destilar veneno e desejar a morte de Bolsonaro, acabaram morrendo. Isso quer dizer que no Brasil existem duas leis que funcionam, são infalíveis e são aplicadas à risca. É a lei da atração e a lei do retorno. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.